Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por este dia. Bendizemos o teu nome por nos ter trazido juntos mais uma vez. Oramos, Senhor, ao abrirmos a página das Escrituras, revela a tua mente a nós. Oramos, Senhor, que dê-nos a graça, o coração, a atitude de obedecermos a tua palavra em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que assim que nos dares uma mente séria de olhar a tua palavra e olharmos e contentemos pela fé que uma vez foi dada aos santos, e, Senhor, pequenos e grandes, jovens, grandes, adultos, mulheres, os que têm vindo por muito tempo, novos vindos, viermos a tua palavra e entendermos o que tu queres na obediência à tua palavra. Obrigado, Senhor, nos ajuda a demonstrar aquela atitude esperada em nome de Jesus. O coração do obediente que dê a cada um de nós. Grande será a prosperidade do teu povo. Em nome poderoso de Jesus oramos. Viemos à palavra de Deus, estamos a olhar o plano de Deus para a tua prosperidade. O plano de Deus para te prosperar. O que é que você quer como homem? O que é que você quer, o que é que quer de ti para que tu possas cumprir a sua vontade na prosperidade? Prometeu os filhos de Israel e muitas promessas concernente à prosperidade, concernente ao seu progresso, concernente ao seu sucesso, mas deu as condições. Muitos anos passados e não cumpriram as promessas da prosperidade que Deus lhes tinha dado. É por isso que o problema veio para eles. E nós somos crentes de hoje que nos admiramos. Por que eu estou nesta condição? Por que eu sou pobre? Por que eu sou depravado? Por que eu não tenho o que devia ter? Olhemos as palavras de Deus e marco isso na minha vida. É muito diferente entre as promessas do Senhor e a situação em que me encontro. A pergunta é, por quê? O Senhor está respondendo essa pergunta. Por que Deus quer que tu voltes a dizer as coisas que eu não sabia antes? Ensina-me. Se tenha feito alguma coisa errada e que trouxe isso a derrota e tristeza na minha vida, ô Senhor, estou disponível para mudar e as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida em nome de Jesus. Malaquias capítulo 3. Em Malaquias capítulo 3 verso 7: desde os dias de vossos pais têm-se desviado dos meus mandamentos e não guardastes. Aqui o Senhor desafia os filhos de Israel e o Senhor está a desafiar toda a igreja hoje. A igreja tal como é larga, a igreja no mundo e a nossa igreja em particular. O que aconteceu com os filhos de Israel é que trouxeram muitas ideias que não eram mandatadas pelo Senhor e se desviaram e exaltaram aquelas ideias de praticar acima da palavra de Deus. Então, quando deixaram a palavra de Deus, seguiram outras coisas. Eles não guardavam a palavra de Deus, eles rebaixaram a palavra de Deus e as tradições e a cultura, tudo quanto quisessem, eles colocaram em frente. E o Senhor acusou disso: desde os dias dos vossos pais se desviaram dos meus mandamentos e não os guardastes. Tornai vós para mim. O Senhor não lhes deu a liberdade e o Senhor também não se entregou a eles. E não disse, ok, isso está bem, se não vão obedecer isso é o que vocês querem, então eu vou me retornar a vós e fazer o que vocês querem. Então terei que ser o vosso servo e vocês sereis o meu Senhor. O Senhor disse, não, de forma alguma. Disse, vós é que deveis retornar-vos no ato do arrependimento, que chama-nos a fé nele. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E quando nos tornamos para o Senhor, ele se tornará para nós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ele trouxe alguma coisa para eles.
o lugar onde tinham se desgarrado dele. E diziam, quanto à nossa igreja também, e se nesta área, muitos de nós, é como dizem, Senhor, dê-me isto, mas aquilo, responda à minha oração, prospera-me. Mas já nos tornamos fora do Senhor. É o plano da prosperidade, verso 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas os filhos de Israel, é nas ofertas e dízimos. Para nós, muitas pessoas, dízimos e ofertas, tempo e tesouro, força e habilidade, roubam isso do Senhor, a nossa força. Saímos do Senhor e tudo quanto o Senhor nos deu para glorificar o seu nome, tomamos isso de longe do Senhor. Diz, no verso 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Sabe, algumas vezes pessoas que seguem a maioria está fazendo alguma coisa, mesmo que seja errado, e dizem, se a maioria não pode estar errada, se todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Então, toda a nação estava errada, e toda a nação roubava a Deus. Deus diz, ainda que seja toda a nação, me tem roubado, milhares de pessoas estão fazendo alguma coisa errada, isso não justifica que aquilo não justifica que aquilo não é errado. Se a multidão age de uma forma errada, ainda continua errado. Se a igreja faz alguma coisa errada, e se isso não é aceitável, é por isso que temos todas as denominações. A nação não estava a pensar pela água, batimos nas águas. Outras pessoas que deleitam-se no Senhor, a maioria não querem saber do batismo. E alguns têm abandonado o batismo. Talvez é na ceia do Senhor que toda a igreja não está tomando conta. E toda a igreja não está fazendo, não significa que estão certos, ainda são errados. Quando toda a nação, toda a igreja, toda a denominação está fazendo alguma coisa, e não significa que Deus dirá, tá bom, eu vou esquecer daquilo, não vou falar do batismo das águas, não vou falar da ceia do Senhor, não falarei disto ou daquilo, porque toda a igreja não está fazendo. Sabe, alguma coisa é na área do evangelismo que toda a igreja abandonou e traz algumas coisas na igreja. Não estão escutando as coisas erradas no Antigo Testamento e colocam um ênfase nessas coisas, e o Novo Testamento não está trazendo um ênfase a isso, e algumas vezes a igreja, se é assim, a igreja não vai saber se abandona as coisas que Deus quer que faça. Essa é a igreja bíblica da vida profunda. Iremos guardar a Bíblia. Eu disse, vamos guardar a Bíblia. E se alguma coisa, e vamos juntar as mãos e dizermos, isto é o que o Novo Testamento diz acerca da implantação da igreja, acerca do crescimento da igreja, acerca de manter a igreja, e colocarmos a ênfase reta nas coisas certas e movermos para frente. E esses filhos de Israel em particular tinham abandonado o caminho do Senhor, e agora dizem, Deus diz, me roubais nos dízimos e nas ofertas assaltas. Verso 10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O Senhor diz, tornai-vos, haja mudança. É quando fizerem aquela mudança e voltar para a Bíblia e colocarmos a ti primeiro, e outras coisas vão seguir, e temos uma própria porção, a própria porção do nosso tesouro, a porção própria da nossa força, a própria porção do nosso dinheiro, e colocarmos darmos o que pertence ao Senhor, ao Senhor. Deus diz, agora daí vai nos abençoar, e o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos abençoar. E diz no verso 11, diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso revela-nos que o plano de Deus da prosperidade, vamos seguir aquele plano.
E ao seguirmos aquele plano, iremos trazer, em primeiro lugar, o que pertence ao Senhor e colocamos o padrão, o resultado, e seremos exaltados. E iremos pisar aquilo que Deus diz que não quer. É o seu plano da prosperidade e derramar-se na nossa vida. Vejamos a passagem por 3 pontos. 1. O problema e pobreza dos infiéis. O problema e pobreza dos infiéis. O Senhor traz uma palavra certa: roubará o homem a Deus. O homem roubará significa que rouba. O homem roubará de Deus. Diz: porque vós me roubais, me tem roubado. Diz: mas vós dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? E diz ele: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não estás me dando o que pertence a mim. Me tem roubado, me tem tirado algo de mim. Diz: alguém tem roubado a Deus? Sim, é possível roubar algo que pertence a Deus, então trazer para ti mesmo, sem tomar para Deus. Sim, acontece. Josué 7, roubado de Deus. Tens tu roubado a Deus? Honra que pertence a Deus, estás roubando. A glória que pertence a Deus, estás roubando de Deus. Os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus. Não estás roubando o tempo que pertence a Deus. Não estás roubando a majestade de Deus e a exaltação que pertence a Deus. Não estás roubando a posição de Deus. E diz: me roubais. Josué 7, estou lendo, verso 11 e 12. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E até quando o Senhor mandata alguma coisa e lhe roubamos na obediência, roubamos na presença de Deus e fazemos o que não mandatou, enfatizamos o que não mandou, damos nossa vida, o nosso tempo, atenção no que Ele não mandatou, planificamos e programamos o que não mandatou e abandonamos o que Ele mandatou. Dizem: eles pecaram do conselho que eu tinha lhes mandado e até tomaram do anátema e também furtaram. Eles furtaram e também mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, reconhecemos a história que ouvimos de Acã. Atualmente, a família sabia disso, todas as pessoas souberam, e ele ficou calado. Ele tinha guardado o mal. Ele roubou o que era contra a vontade de Deus. Isso, somente um Acã fez alguma coisa errada. Então, o resto de nós, no invés de corrigir Acã, suportamos Acã contra Deus e defendemos Acã contra Deus e cobrimos e selamos o que Acã fez contra Deus. E Deus disse: por causa disso Israel pecou, toda a nação pecou, transgrediram contra os meus conceitos que lhes tinha ordenado e até tomaram do anátema, roubaram. Verso 12 diz: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Veja, nós somos o povo que nos destruímos. Israel destruiu-se a si mesmo. Devia ser uma grande nação na terra, devia ser o primeiro poder, todo o poder sobre todo o mundo, e ainda as suas gerações. Mas quando as pessoas se entregam e se baixam, não é Deus, não é toda a nação, nem a nação às suas voltas, eles é que se deram a sua derrota. E muitas pessoas são amaldiçoadas por causa do seu próprio problema. Então, essas pessoas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Há pessoas, no invés de fazer a correção, dizem: ok, Deus vai esquecer disso. Não importa. Isso, o pecado não é coisa temporária. Tem que corrigir, tem que se corrigir. Se corrigir e voltar para o Senhor, só daí é que terei favor sobre vós. No verso 13 diz: levanta-te e santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque amanhã
porque amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós, não podereis suster-se até que tires o anátema do meio de vós. Significa que quando roubar, tenho que retornar e voltar para o Senhor. Provérbios 11. A controvérsia que o Senhor teve com os filhos de Israel e a controvérsia que ainda tem com as pessoas hoje, quando não estamos na obediência da palavra de Deus. Quando aquilo que Deus comanda, não tomamos conta disso. Ele mandata dízimos, ofertas, e diz: trazei isso na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E disse: por isso vos abençoarei, diz o Senhor dos Exércitos. E quando não fazemos, retemos e guardamos o que pertence ao Senhor. Diz: é a razão pela qual vem o nosso problema, é pobreza. Nos diz Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Alguns há que espada, e aí ainda se lhes acrescenta. Ele dá, ele é acrescentado. Diz: e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Ele rete o que pertence a Deus, o tempo que tinha que ser para Deus, ele retém, o talento que devia ser para Deus, retém, é agarrado para com Deus, não está dando as coisas. Nos diz a razão aos que retêm mais do que é justo, ele guarda o que é justo, o que é necessário, ele dá 9%, não está dando completamente. Disse: é com isso a tendência da pobreza torna-se pobre. Provérbios 13, 7. Provérbios 13, 7. Há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Ele se faz rico, não tendo coisa nenhuma. Ele retém o dinheiro, retém o dízimo, retém a oferta, não reconhece o dízimo e a oferta. Há um dízimo que é 10%, e ofertas que é uma oferta voluntária do que tem, e há pessoas que somente dão ofertas, não está a dar o dízimo. E a oferta que eles dão, talvez é número de 100 do que tem. Diz: traz dos 100, significa que traz pouco. Se você traz as ofertas e dízimos, então, em algumas vezes ele puxa um pouco de dinheiro para trás, que não pode comprar nada, e diz: estão a dar dízimo e ofertas. Diz: nós retemos do Senhor. Aquele que se faz rico e não tendo nenhuma coisa, e quem se faz pobre tendo grande riqueza. Alguns dão a Deus, alguns retêm, e alguns que se fazem pobres enquanto são ricos. Nós somos fiéis ao Senhor e damos o que pertence a Ele. Diz: com isso nos fazemos ricos. Não estamos aqui somente para ouvir, para nos enriquecer, mas nós ouvimos e fazemos e recoletamos todos os nossos caminhos e dizemos: sim, esta é a razão pela qual todos os problemas vêm sobre mim e sobre minha família. E nos convertemos ao Senhor. Voltemos para Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, estou lendo mais uma vez o verso 7. Desde os dias de vossos pais, se têm desviado dos meus mandamentos e não guardastes, tornai para mim. Não é somente cruzar as nossas mãos e dizermos: coisas vão mudar, coisas não vão mudar automaticamente, até que nos tornamos coisas, nós não aprovarmos o que Deus não se pode reprovar, até que nos arrependemos. Quer que demos-lhe a honra que lhe pertence, e a glória que pertence a Ele, e o tempo que pertence a Ele, o tesouro, o dinheiro, os dízimos, ofertas que pertencem a Ele. Diz: tornai-vos para mim, e eu para vós tornarei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Isso me traz ao ponto número 2, princípios e as práticas dos fiéis. Nós somos ricos que nos retornamos. Nós seremos ricos, nos diz, temos que nos retornar, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
O que ele diz é que tudo que vos tenho mandatado diz: isto é meu, trazei para mim. Tudo o que pertence a mim, trazei para mim. E estamos a falar de coletas e dízimos. Não é somente isso. Quero que vos mostrar alguma coisa. Segundo aos Coríntios 8. Segundo aos Coríntios 8. Estou lendo aqui, verso 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, 1. Diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, disse: eu quero que notem alguma coisa acerca da igreja em Macedônia. O que é que nota-se acerca disso? Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 1. Provações. 2. Eles tiveram aflições. 3. Vimos uma pobreza absoluta. Mas essas pessoas não procuraram excusar-se por causa da pobreza, por causa das aflições ou por causa das provações. Não podemos fazer nada acerca disso, não podemos oferecer nada ao Senhor. Sabe, há pessoas que dizem que são pobres e por causa disso não podem render nenhuma coisa ao Senhor. Outras pessoas dizem: não tenho talento, não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho nenhuma coisa que posso dar ao Senhor. Mas você tem. E você apanha pessoas nos dias bíblicos, na sua pobreza, deram ao Senhor. E é por causa desse dar ao Senhor na sua pobreza, foi removida. Lembra-se daquela mulher que juntava as lenhas para cozinhar a última comida, comer e morrer, e o Elias, o homem de Deus, lhe foi enviado a ela. Não foi enviado a ricos, não foi enviado foi enviado a esta mulher que não tinha nada. E Elias disse: pode me dar um copo de água para eu beber? E a mulher ia buscar a água, sabia, podia dizer: água para beber? Onde está o teu Deus? Onde está o Deus de Israel? Você é um profeta, onde está o Deus de Elias? Está me dizer para te dar água. Não te darei água. Ela começar a murmurar. Não, ela não se queixou. Começaram a olhar a vida dele e dizer: olha, tudo quanto eu posso pensar não tem. E ela disse: eu vou dar o meu melhor ao Senhor, ainda que parece não ter nada. A mulher ia, o homem de Deus disse: olha, podes também me trazer uma comida para eu comer? A mulher disse: eu não tenho nada, homem de Deus, eu somente estou a fazer a última comida para que quando comer, mais tarde, morrerei com o meu filho. O homem de Deus disse: vai, faça primeiro para mim. Deixa que Deus seja o primeiro, não tu. Deixa que Deus seja o primeiro, não a tua família. Deixa que Deus seja o primeiro. Então diz: porque por causa disso, e por causa disso, a farinha não faltará, nem o mel não faltará. E ela fez o que o homem de Deus disse. E ela comeu com seu filho, o homem de Deus comeu todos os dias daquela fome. Eu oro para que o mesmo padrão, o mesmo princípio volte à nossa vida em nome de Jesus. Então nós teremos as bênçãos na obediência derramadas na nossa vida. Verso 2 de novo diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Disse: acima do seu poder, disse: tu vais dar a ti mesmo. Sabe, é o que o Senhor espera. Não é dizer que estamos a calcular, ainda somos pequenos, e se eu estiver alegre, vou dar um pouco, e se eu estiver muito, muito alegre, darei mais. Não. Diz: eles foram acima do seu poder na sua liberalidade, rogando por nós, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se faça para com os santos. Então, quando o apóstolo Paulo dizia: vocês são pobres para dar isso, é muito demais, ele não tem o trabalho, vocês não trabalham, não têm recursos, e para dar isto aqui é demais. Diz: não, nós rogamos, por favor, não me deixe que eu perca as minhas bênçãos. Eu tenho que dar isto, dar tudo a Deus, de modo que
Quando der tudo, o Senhor me dará o que precisa de me dar de volta. Ou do verso 5, e não somente fizeram conosco como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor. Eles se deram-se a si mesmo primeiramente ao Senhor, sabe? Há outras pessoas que trazem dízimos e ofertas. Isso é o que Deus quer, eu dou. Não se dão a si mesmo. O coração não está lá, a mente não está lá, a energia não está lá, todo o zelo não está lá, tudo que ele traz é somente que, ok, isso é o que ele quer, levem, deixem-me que eu descanso. Não queremos apreciar isso. Aqueles que dão alegremente, disse, olha como que eles deram esses macedônicos. Deram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Deram-se a si mesmo primeiramente ao Senhor, mais tarde não veremos o Senhor face a face. Não podemos vê-lo de uma forma natural. Vocês são representantes do Senhor. Nos damos a vós. Assim que nos damos a Deus, é muito. No verso 6, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais, não somente em ofertas e dízimos, em tudo, o teu tempo, o coração, a mente, o conhecimento, o treinamento, a habilidade, a força, disse, dareis tudo em fé e em palavras e em ciência e em toda a diligência e na vossa caridade para conosco. Assim também abundeis nesta graça. Verso 8, não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros e sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como tu dás, mostra a sinceridade do teu amor. O tempo que você dá, o talento que você dá, o dinheiro que você dá, dízimos, ofertas que você dá, mostra a sinceridade do teu amor. Porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vós enriquecesseis. Nos diz que, se temos que ser como Cristo, ainda que sois ricos, ainda vão dar abundantemente e dão sinceramente e dão tudo quanto precisam de dar, de modo que a partir do vosso dar se fazem pobres para que façam a igreja, o reino de Deus, rico. Lucas 21, verão o que o Senhor Jesus Cristo comenda-nos concernente ao dar. Se és por uma mulher particular, isso é acima do dízimos e ofertas. Se você não pode dar dízimos e ofertas 10% do que você tem, como é que você não pode dar o tempo? E se não pode dar o teu dízimos e ofertas, como é que serás capaz de dar o teu treinamento, o teu tesouro, a ti mesmo, a tua família, tudo que você tem para a propagação do Evangelho? O Senhor nos diz que temos que dar dízimos e ofertas, temos que dar tudo quanto temos alcançado, porque deu tudo a nós, e é por este dar que somos capazes de vir ao reino e somos salvos, porque Jesus morreu por nós, deu a sua própria vida, sem reservar nada. Nos diz, da forma como Jesus deu-se a si mesmo a nós, temos que mostrar a gratitude e dizemos, Senhor, por causa do que fizeste, farei isto para que o filho que era rico tornou-se pobre, para que nós enriquecêssemos na graça de Deus. Eu sou rico nas coisas do reino. Capítulo 21 de Lucas. Lucas 21, verso 1. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Olhou e viu homens ricos lançando suas ofertas na arca do tesouro. Sabe, há pessoas que dizem, tudo quanto você levanta a mão, não deixa que a tua esquerda saiba. Pessoas confessam as escrituras,
E o que o Senhor diz acerca de homens e mulheres é a forma como você dá aos pobres. Quando você dá esmolas a pessoas, você não quer publicidade para que não precisa de tocar a trombeta, você faz isso secretamente. Mas quando tu dás a Deus, Deus não é um mendigo, não estás dando esmolas ao Senhor. Quando tu ofereces ao Senhor, não estás a oferecer alguma coisa de Deus. Não quero que ninguém saiba isso, eu serei fiel a Deus, vou ser leal a Ele, obediente a Ele, não deixarei que ninguém saiba a minha fidelidade. Não, estou voltando para esse Lucas 21, mas antes vejamos Mateus 6. Diz, há pessoas que ficam, escutam e mal interpretam a palavra de Deus e mal aplicam a palavra de Deus. Diz, sim, dízimos ofertas, não darei os meus dízimos ofertas para que as pessoas não saibam, porque as pessoas devem saber e Deus tem que saber. Mateus capítulo 6 diz no verso 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Isso não é ofertas e dízimos, não é dar a Deus, isso é dar aos homens, dar aos mendigos, aos pobres, para que ao dar as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não sereis galardoados junto do vosso Pai que está nos céus, quando pôs deles esmolas, não quando dá ofertas nem dízimo. Quando você dá aos pobres na estrada e você dá a pessoas pobres na comunidade, disse, quando pôs deles esmolas, não toca a trombeta diante deles, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, sabe, o homem que assenta na porta formosa em Atos dos Apóstolos 3, então esperava que as pessoas que iam entrando na sinagoga, no templo, lhe dessem esmola. E diz, quando tu fizeres isso, não deixa que a tua mão esquerda saiba o que a direita faz. De modo que essa esmola tem que ser o segredo, para que o vosso Pai que vê no segredo que vos abençoa abertamente. Mas voltamos a dar, ao dar na igreja, dar a Deus, não esmolas, colocando o vosso tesouro na tesouraria, dar o seu dízimo e oferta. Capítulo 21 de Lucas 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Essas 2 moedas, a pobre viúva, ela não disse que eu sou tão pobre, não posso dar, não tenho nenhuma coisa que não posso dar. Muitas vezes, quando anunciamos na igreja, edificamos nova igreja, evangelizamos, vamos à volta para fazer a saturação da implantação da igreja, e por causa disso precisamos de alocações dessas igrejas. Por causa disso precisamos novo lugar aqui, novo lugar ali, novo lugar acolá. E temos que dar o nosso dinheiro, e não fora dos dízimos e ofertas, temos que dar muito mais do que dávamos antes. E há pessoas que estamos a falar somente a pessoas ricas. Quando eu tiver, aqui tomamos somente 2 moedas, somente 2 moedas, é pouca provisão. O Senhor está a falar a toda a igreja, porque primeiramente deu a toda a igreja para dar a todo mundo. É por isso que diz aqui, esta viúva pobre, lançando 2 moedas, no verso 13, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva. Por que isso? Olha, verso 4, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas ela, da sua pobreza, ela, na sua adversidade, ela, na tua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Jesus tomou nota disso. Ela deu 100%. No invés de 10%,
no invés de dar dízimos, disse: eu não vou dividir isso. Tenho somente 2 moedas. Como é que vou dividir 2 por 10 e dar 10% ao Senhor? No invés de dizer: ok, uma vez que não posso dividir, irei reter tudo quanto tenho, ela deu tudo quanto tinha. E porque ela deu tudo quanto ela tinha, Jesus comentou por ela, e o Senhor Jesus comentou a ela. É o que o Senhor diz-nos aqui, que diz: trazer todos os dízimos e ofertas. E não é alguma coisa que tu dizes: eu vou dar secretamente. Não há secretismo aqui. Há outras pessoas que dizem dízimos e ofertas. Ei, então, isso a partir da lei, quando a lei foi abolida, dízimos e ofertas tornaram-se abolidos. Não é assim. Dízimos e ofertas continuam. Estão lá antes do tempo da lei. E porque foi antes do tempo da lei, quando a lei veio, a lei estava totalmente abolida mais tarde, foi totalmente abolida mais tarde, e porque o dízimo de Deus estava lá antes da lei. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando viermos no Novo Testamento, atualmente representava Jesus Cristo, o príncipe da paz e o rei da justiça. Nos diz, no verso 19: e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Então, Deus é o possuidor dos céus e da terra. Verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ele, Abraão, deu a Melquisedeque o que era o princípio, o que era 10%. O Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Abraão lhe deu dízimos e de tudo. Mostra-nos que dízimos e ofertas não é alguma coisa que a lei aboliu, veio antes da lei. Estamos a usar Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20. E Jacó votou um voto, isso foi antes da lei. Como é que sabiam? Iremos descobrir que em Gênesis, antes da lei vir, sabiam a palavra do Senhor. Primeiramente, entendem que não adoravam os ídolos. Como que sabemos? É que quando Deus chamou a Jacó, disse: volta a mim, volta a Betel. Disse a toda a família, disse: deitai todos os ídolos e enterrem debaixo do carvalho. Não adoravam ídolos. Não só isso, esperava os seus parentes, porque o que era contra o seu pai, a maldição veio sobre Rubem, e um dos filhos que fez, porque veio sobre aquele filho. Porque, ainda que não era o tempo da lei, sabiam que deves honrar o teu pai e a tua mãe. Quanto ao adultério, lembra-se quando alguém disse: Tamar, eu vou cometer a imoralidade, e ela engravidou-se. Disse: tem que ser queimado no fogo. Ainda que era um tempo de Gênesis, era ainda o tempo da lei, escrito no coração. O mesmo dízimos e ofertas estava lá antes do tempo de Gênesis, antes da lei vier. Sabe, esse verso 20, que Jacó votou um voto e disse, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, disse: não quero ser rico antes de dar o meu dízimo. Tudo que vos quero é somente roupa para vestir e me alimentar. Disse: de modo que eu volte, torne a casa do meu pai em paz, o Senhor será o meu Deus. É a primeira coisa. Se o pecador dar ofertas de dízimo, e se não está a dar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, primeiramente, não é nada. E se não é filho de Deus, o que é que vai significar isso? Diz a primeira coisa: este Deus será o meu Deus, será o meu Pai, será o primeiro, o meu Redentor. Ele me criou, lhe darei a minha vida, será o meu Deus, o meu Redentor, diz.
E esta pedra que tenho posto por cabeceira, por coluna, será a casa de Deus. Será a casa de Deus. Não estamos a ler Êxodo, estamos a ler É em Êxodo que começou a dizer: tragam isso. A lei ainda não veio. Mas ainda nesse tempo, Jacó sabia que temos que ter a casa de Deus e adorar lá o Deus. Diz: esta pedra que tenho colocado por coluna será a casa de Deus. E sim, no verso 22, e esta pedra que tenho posto por cabeceira, e de tudo quanto me deres, significa que essas são as pessoas que realmente conhecem o Senhor. Não precisam mensagem acima da mensagem, antes de fazer. Abraão não teve nenhuma mensagem de ofertas de dízimo. O Senhor printou no seu coração que isso deve ser feito. Jacó não teve o pastor, o professor, mas ele diz: de tudo quanto o Senhor me der, certamente te darei o dízimo disso. Significa que quando somos realmente filhos de Deus e colocar isso no seu coração, e se está de servir e ser pertence a Ele, se és grato do Senhor e és filho real de Deus, e se és grato a Deus daquilo que Ele fez, então dirás: me darei a mim mesmo, este Deus será o meu Deus, não só isso, e de tudo quanto Ele me deu, dízimo lhe darei. Mateus 23. Mateus 23, o Senhor reafirma e confirma que a prática começou no Antigo Testamento, em Gênesis em particular, e o Senhor nos diz que isto deve ser feito. Mateus 23, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Parem aqui por algum momento. Sabe o que o Senhor diz aqui? O Senhor faz a comparação entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que quando olhamos a tua vida cristã e o Senhor diz: sabes o que tu fazer? Há pessoas que dão dízimos, mas eles perdem o que mais importa da lei. Há igrejas que dão isso, mas aquilo, e omitem as coisas importantes da lei. Eles omitem aquilo que é importante na palavra do Senhor. Então, está a trazer o primeiro será o primeiro em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Voltamos para Mateus 23, 23. Diz: ai de vós, escribas e fariseus, escribas, porque dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo. Significa juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Significa que dízimos, ofertas é importante e essencial, mas é o que mais importa, a justiça e a fé e a misericórdia. Devemos enfatizar isso acima dos dízimos e ofertas. Voltamos ao ponto 3 agora: promessas da prosperidade. Promessas da prosperidade e frutibilidade. Promessa de prosperidade e frutibilidade. Malaquias 3, 10. Malaquias 3, verso 10. Promessas de Deus. Eu oro que as promessas de Deus sejam sim e amém na nossa vida, em nome de Jesus. E se fizermos o que Ele quer que façamos e obedecermos a palavra de Deus, assim que Ele quer que obedeçamos, o Senhor irá nos abençoar em nome de Jesus. Malaquias 3, agora estou lendo o verso 10. Diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela não vos advenha a maior abastança. Diz: a razão nos diz para trazermos os dízimos e ofertas e trazermos tudo à casa do tesouro, de modo que as suas bênçãos venham sobre nós. E diz: abrirá as janelas dos céus. O Senhor abrirá as janelas dos céus na base, nas condições de obediência da palavra de Deus, na base e nas condições de se voltar e ser obediente à palavra de Deus, e abrirá as janelas dos céus e
nos abençoará abundantemente. Verso 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Significa que todos os destruidores, todas as coisas que retiram a nossa colheita, a nossa prosperidade, o Senhor tirará de nós em nome de Jesus. No verso 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, receberão as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, porque vós, por se retornar ao Senhor, e as bênçãos serão demais, que as nações à volta verão que somos abençoados do Senhor, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Provérbios 3, em Provérbios 3, obediência traz bênçãos. Voltar-se ao Senhor, dar-nos a nós mesmos o Senhor e dar nossos recursos ao Senhor, tal como mandatou, traz bênçãos. E diz: quando aquelas bênçãos vierem, as pessoas saberão, e todas as nações da terra nos chamarão bem-aventurados. Em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. No verso 9, honra o Senhor com a tua fazenda. Estão a ver isso? Quando damos ao Senhor ao nosso recurso, honramos ao Senhor, dá o teu tempo ao Senhor, estás a honrar ao Senhor, você dá o talento, a força, a habilidade, o teu treinamento ao Senhor, estás a honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Diz, o primeiro fruto da sua renda, você está vendendo, está trabalhando em alguns sítios, está tendo algumas entradas. Diz, honra ao Senhor com aquilo que você tem. E se encherão os teus celeiros abundantemente. Significa da prosperidade que vem sobre o povo de Deus quando honra ao Senhor com as suas substâncias. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. As bênçãos virão quando? Porque a obediência traz bênção. Job 36, 10. Job 36, 10 diz: e revela aos seus ouvidos para seu ensino, e diz que se convertam da maldade. É o mandamento do Senhor, e isso é o que Ele quer, isso é o que Ele demanda. Diz: temos que nos converter da iniquidade, e se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Nos diz de que, se temos a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, iremos ter também, temos que obedecer ao Senhor, porque a obediência traz as bênçãos. Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á. Dai é o primeiro, dá-se a si mesmo primeiro, dá o teu coração, vem primeiro, dá o teu tempo, vem primeiro, dá a tua habilidade, é primeiro, dá o teu amor, vem primeiro, dá a tua honra, apreciação, glória ao Senhor, que vem primeiro. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E oro que o Senhor nos ajuda a sermos obedientes à sua palavra em nome de Jesus. Deuteronômio 28, estou lendo o verso 1. Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Nos diz, nas bênçãos do Senhor para virem, e as condições da obediência do Senhor, no Senhor. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu vos ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Diz, se tens que ser obediente à palavra do Senhor, tens que fazer tudo quanto Ele nos tem mandatado, dízimos, ofertas, incluindo, dar-nos a nós mesmos ao Senhor, está incluído, diz, irá nos abençoar de tal maneira acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a
criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Olha o que os filhos de Israel estavam perdendo pela desobediência. Olha o que os filhos de Israel estavam perdendo por causa da sua renegação à palavra de Deus, introduzindo o que Deus não introduziu e por causa disso abandonando o que Deus lhes mandatar na palavra. Este tipo de substituir a prioridade lhes fez a perder as coisas maravilhosas que o Senhor Ele mesmo lhes tinha prometido. É por isso que Ele diz: tornai-vos a mim, e quando vos tornares a mim totalmente obediente à palavra de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida em nome de Jesus. Então nos diz no verso 5: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. É na base da obediência à palavra de Deus. Sabe, há pessoas, no invés de obedecer à palavra de Deus, vão ao jejum de 7 dias, 40 dias, 21 dias, ainda estão jejuando. Outras pessoas até fazem 70 dias de jejum de uma forma metodódica. E dizem 70 dias jejuando. O que estás à procura? Está à procura dessas bênçãos no capítulo 28. É o que está à procura. Mas o Senhor diz: não vem pelo jejum, não é pela tua obediência à palavra de Deus. É daí que nos justificamos e voltamos ao Senhor e nos arrependemos de tudo quanto é errado, e o Senhor corrige nosso coração, nossa família, e as bênçãos do Senhor virão. E o Senhor diz: a forma como vai vencer os nossos inimigos por nós é na obediência à palavra de Deus. Verso 8 diz: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Não terás temor deles, eles temerão a ti. Estás a pensar da igreja hoje? A igreja é como se estou a falar a igreja em largo. É por isso que temos aquelas noites de vigia, aquelas convenções, aquelas reuniões que andamos e expulsamos os demônios, fazer isto, mas aquilo, removendo esta maldição, fazendo aquilo, fazendo isto. Por quê? Porque tem medo. No invés de o mundo ter medo de nós, eles temeriam todos à sua volta. Diz: tenho que mudar tudo para que não haja medo mais na tua vida. Você viverás uma vida livre do medo, livre do mal, livre de qualquer opressão. É na obediência à palavra do Senhor. No verso 11: e o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor te jurou aos teus pais lhe dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Mas veja a condição acá: quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Iremos fazer. E no fazer, teremos as bênçãos do Senhor derramadas sobre a nossa vida. E as bênçãos serão abundantes. Voltemos para Malaquias 3. Malaquias capítulo 3, 10. Trazei todos os dízimos a cada tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me, aqui diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreendeu o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, antes do tempo no campo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão, o quê? Bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O tempo das bênçãos começou prontamente. Na obediência à palavra de Deus, Deus irá nos abençoar, abrirá-nos as janelas dos céus e derramará a sua bênção, a sua graça sobre a nossa vida, quando obedecermos à palavra de Deus. Agora vamos levantar, iremos orar. Não temos sido fiéis, vamos nos arrepender em dar-nos prontamente ao Senhor e dar o nosso tesouro livremente, e dar tudo quanto alcançamos ao Senhor. Nos arrependemos disso, nos arrependemos de dar a meu coração ao Senhor, que não estamos alegremente de todo o coração darmos tudo quanto pertence ao Senhor. Nos arrependemos disso, porque diz: tornai-vos, pois, a mim. É aquele tornar-se. O Senhor irá abrir-nos também as janelas dos céus e derramará as suas bênçãos e abundâncias sobre nós. Abra a tua boca e fala com o Senhor. Não tens roubado ao Senhor a honra que pertence a Ele, não tens roubado a Ele. Fala com o Senhor e diga: Senhor, peço perdão. A glória que pertence ao Senhor, tu estás roubando. E vai ao Senhor e diga: peço desculpa. A atenção que pertence ao Senhor, no invés de dar atenção ao Senhor, e tu estás dando a outros. Diz: Senhor, peço desculpas a isso. Eu aceitarei que o Senhor seja o meu Senhor, o Rei, para reinar sobre o seu povo. Estamos a tirar da mão do Senhor. Queremos reinar e tomar a autoridade dele. E o Senhor diz: convertei-vos, pois, a mim, roubando o dinheiro que pertence ao Senhor. Diz: retornai-vos a mim. Arrependam-se disso. Os dízimos, ofertas, dando desculpas. Por causa disto, por causa daquilo, não posso dar. Converta-te a mim. No invés de ser obediente à palavra, você está a julgar a palavra, julgando a pregação, julgando a comunicação, julgando a aproximação. No invés de ser obediente, assim que ouvimos, primeiro, dando o teu coração, dando a tua vida, primeiro ao Senhor, dando-se a si mesmo para a vida da justiça e santidade primeiro. Ao obedecermos isso, a bênção do Senhor começará a fluir na nossa vida. Dá o teu melhor ao Mestre. Dá a tua força, a força da tua vida. Jesus Cristo ele mesmo deixou-nos um exemplo. Deu tudo quanto tinha para a salvação. E na apreciação do que o Senhor fez, dá do teu coração, a tua vida, o talento, o tesouro, recursos, dê tudo que você tem. E daí as bênçãos do Senhor serão abundantes na tua vida. Em nome de Jesus oramos. Levantemos as nossas mãos ao Senhor. Pai, te agradecemos neste tempo pela revelação da tua palavra. Prosperidade não vem. Gritamos, saltamos, rebolamos, tudo quanto fazemos
é por causa da desobediência à tua palavra. Mas, ó Senhor, viemos a ti esta noite prometendo que tudo quanto alcançamos, o espírito, corpo e alma, tudo quanto temos, nosso talento, tesouros, tempo, dízimos, ofertas, rendemos, deixamos nos pés do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora mesmo, em nome de Jesus. Aceita, ó Senhor, a oferta do nosso coração, a oferta da nossa alma, a oferta do nosso corpo, a oferta da nossa força, a oferta do nosso talento, a oferta da nossa língua, a oferta dos nossos dízimos, a oferta do nosso dinheiro, a oferta dos nossos recursos a Ti, em nome de Jesus. Oramos para que uses tudo quanto trouxemos a Ti, use para a propagação do Evangelho, para a edificação da igreja e para a salvação de almas, em nome de Jesus. Sabemos que Tu és um Deus fiel, nunca faltas. Tudo o que dizes, irás cumprir. Tu disseste, eu lancei a minha palavra para cumprir. Eu oro para que a Tua bênção flua na vida de cada um, em nome de Jesus. Os dias da pobreza são terminados. Os dias da adversidade estão terminados. Os dias da fome e escassez estão terminados. Os dias de fadas e derrotas estão terminados. Senhor, oramos para que, de acordo com a Tua palavra, silencie todos os nossos inimigos em nome de Jesus. E as bênçãos do céu, do Senhor, as bênçãos do Senhor que vem de toda a terra, irão fluir a nossa vida em nome de Jesus. Novo cometimento, nova redenção, nova entrega e também as novas bênçãos, nova abundância, nova frutibilidade. Onde há doenças, haverá saúde. Onde há opressão, haverá liberdade. Onde há aflições, haverá domínio em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que ninguém ouve a voz da minha voz, que permaneça na pobreza e na adversidade em nome de Jesus. Abra as janelas das bênçãos para cada um. Abençoa o Teu povo. Deixa que as bênçãos possam derramar-se. Confirma isso, Senhor. Em nome de Jesus oramos.